Olá, bem-vindos à Igreja no Mundo, o programa da Fundação AIS, a ajuda à Igreja que sofre aqui na sua televisão. Sou o Paulo White e espero contar com a sua companhia aí desse lado ao longo dos próximos 50 minutos. Many of the businesses closed and many of the people are without work. And I found out that in my parish, many of the families are in need for the food. So I decided to do something, to be the support and to bring hope for them. Este jovem que acabamos de ver chama-se John Curry e é voluntário da Fundação AIS no Líbano. Este é um país que atravessa uma profunda crise económica, política e social. Mas é também o país onde vive a maior comunidade cristã em todo o Médio Oriente. O Líbano é, por todas as razões, um país muito importante e isso vê-se quando analisamos os resultados do trabalho da Fundação AIS ao longo do ano passado. Hoje vamos falar disso aqui no nosso programa, pois foi divulgado o relatório de atividades da AIS em 2020 e uma das principais conclusões é que, de facto, a instituição conseguiu angariar o maior valor de donativos de sempre de toda a sua história. Para nos falar disso e também, claro, todos os outros temas que marcam a atualidade, temos connosco, via internet, a Catarina Martins de Betancourt, a diretora da Fundação AIS em Portugal. Olá, Catarina! Olá, Paulo, e olá também a todos os que nos veem neste momento. No programa de hoje vamos também até Moçambique para continuarmos a acompanhar a situação que se vive em Cabo Delgado e vamos também até à Venezuela, à Índia, à Nigéria e ao Paquistão. Muitas histórias, muitos temas, muitas notícias para lhe mostrar ao longo desta hora. Mas, para começar o programa, vamos mesmo falar desses resultados obtidos pela Fundação AIS ao longo do ano passado. É muito importante analisarmos estes resultados porque eles são a expressão objetiva da solidariedade de todos os benfeitores da AIS em Portugal e também em todo o mundo. E estes resultados, Catarina, não podiam ser mesmo mais positivos. É verdade, Paulo, e não podiam ser de facto mais positivos. Eu tenho de dizer, e aproveito esta oportunidade de dar o meu muito obrigada a todos os que me estão a ver neste momento. De facto, 2020, a AIS apoiou a nível internacional os cristãos perseguidos com cerca de 123 milhões de euros. Foram precisamente 127 milhões e 700 mil euros. Portanto, isto significa de facto um aumento de 15% face a 2019, mas mais importante do que isso, Paulo, representa de facto mais ajuda, mais presença junto das comunidades mais perseguidas, com mais comida, mais medicamentos, mais igrejas reconstruídas, mais mobilidade para os padres e irmãs, mais jovens a estudar nos seminários e também mais solidariedade para com os cristãos perseguidos no mundo. Dados extraordinários, de facto, até porque o ano passado o mundo atravessou uma profunda crise por causa da pandemia do coronavírus. Exato, mas apesar da pandemia, que de facto atirou tantas pessoas, tantas famílias para uma situação de enorme dificuldade, de enorme carência, de facto a solidariedade dos benfeitores da Fundação AIS superou tudo, portanto tudo conseguiu ultrapassar esta generosidade, ou seja, podemos dizer de facto que esta crise provocada pela pandemia deu ainda mais valor a estes resultados que são históricos, sem dúvida. E em Portugal como é que foi? Que resultados se obtiveram no nosso país ao longo do ano de 2020? Por cá acompanhou-se também este crescimento, Paulo, e também se registrou de facto um valor inédito para Portugal. Ultrapassámos os 3 milhões e 400 mil euros aqui em Portugal. Bom, em termos práticos, toda esta generosidade dos benfeitores da Fundação AIS significou o quê, por exemplo, em relação ao número de projetos em ajuda concreta com as comunidades cristãs mais perseguidas? Bom, os donativos que são obtidos apenas e só graças à generosidade dos benfeitores da AIS em Portugal e em todo o mundo, permitiram então apoiar 4.758 projetos em todo o mundo. E importa aqui lembrar, Paulo, que de facto esta generosidade imensa deve-se exclusivamente aos nossos benfeitores, uma vez que a Fundação AIS não recebe quaisquer verbas públicas. E o que é que esses quase 4.760 projetos nos dizem sobre a ajuda da AIS a nível internacional?
Qual, por exemplo, foi o continente mais ajudado pela AIS? Bom, foi o continente africano, portanto, a África de facto esteve em destaque com cerca de 32,6% do total dos projetos que a AIS apoiou durante o ano de 2020, o que reflete também a evolução preocupante que estamos a verificar neste continente, em muitos dos países deste continente. Houve de facto uma explosão de casos de terrorismo, não só na região do Sahel, como temos dito aqui tantas vezes no nosso programa, mas também um pouco por todo o continente, e o caso de Moçambique é sem dúvida um dos exemplos que temos. Bom, daqui a pouco já iremos falar sobre Moçambique, sobre a crise em Cabo Delgado e essa ameaça brutal de terrorismo em toda esta região, neste país que fala a língua portuguesa. Mas se a África foi o continente que mais ajuda recebeu por parte da Fundação AIS, o que é que podemos dizer em relação ao resto do mundo? Sim, de facto, o apoio da Fundação AIS à Igreja em África mostra uma mudança da situação a nível global. Portanto, como os nossos telespectadores sabem, durante muitos anos o Médio Oriente, e em particular a Síria e o Iraque, portanto, encabeçaram esta lista dos países mais apoiados pela Fundação AIS. Mas, no ano passado, esta região representou apenas 14,2% do esforço solidário da ajuda à Igreja que sofre, a par quase da Ásia. Portanto, neste caso, na Ásia, a maior parte da ajuda foi para a Índia, que é um país, como todos sabemos, também foi particularmente afetado pela pandemia do coronavírus. Portanto, a Fundação AIS teve mesmo de ajudar muitas famílias na sobrevivência do seu dia-a-dia. Os resultados do trabalho da Fundação AIS ao longo deste ano de 2020 foram divulgados em primeira mão na sede da instituição em Koningstein, na Alemanha, por Thomas Eingeldern, que é o presidente executivo internacional da Fundação AIS, e também por Felipe Osores, que é o secretário-geral da instituição. Vamos agora ver sobre essa encontro, sobre essa reunião, um trabalho dos nossos colegas do Rome Reports. The Pontifical Foundation Aid to the Church in Need just presented its balance sheet to its thousands of benefactors. We have now the privilege to very humbly report that 2020 was the best year ever regarding individual donations to the mission of ACN since ever. We have received over 122 millions, and the majority were donations, direct donations. With the funds accrued throughout the year, ACN managed to finance nearly 5,000 projects for Christians in need. For example, they put about $7.3 million toward aid related to the COVID pandemic, including helping priests and religious meet their financial needs, and providing medical equipment like face masks. They also helped Christian minorities in places throughout Asia where public aid is unavailable. The one country that we support is India, with more than 5 million euros in support last year. Another, which maybe would be unexpected, is Ukraine, the number 2, with almost 4.8 million euros last year. And Lebanon was exceptionally the third country last year with 3.9 million euros. The global balance is very positive. This year saw the inauguration of the Maronite Cathedral of Aleppo in Syria, which was completely destroyed during the war. A significant amount has gone toward providing priests and catechists with transportation to reach remote areas. ACN bought bicycles, cars and motorcycles, as well as 11 boats, 2 buses and a freight truck. It's impossible to quantify the results of this aid, but it is clear that it's a long-term investment, because the foundation has helped 1 in 9 priests and 1 in 8 seminarians around the world. De facto, como este trabalho dos nossos colegas do Rome Reports mostra, a ajuda da Fundação AIS é como que uma semente que está a ser lançada em todo o mundo. Nós iremos, como se calcula, continuar a falar deste relatório nos próximos programas, nas próximas semanas. Mas para terminar, por hoje, a análise destes dados, uma pergunta. Catarina, qual foi a campanha da Fundação AIS que mais importância terá tido ao longo do ano passado? Bom,
Todas as campanhas foram importantes porque, de facto, traduziram uma necessidade urgente da Igreja que sofre naquele momento em que nós lançámos as campanhas. Mas eu gostaria de destacar duas dessas campanhas que realizámos ao longo de 2020. Por um lado, eu tenho de destacar, evidentemente, a campanha que tivemos para Moçambique. Portanto, é uma campanha de apoio à Igreja de Cabo Delgado, que continua, infelizmente, até porque, para além de ser uma situação terrível que está a acontecer, de muita necessidade, é também esta afetividade, esta ligação com o país que é Moçambique. Mas gostaria também de salientar uma outra campanha, que foi a da campanha de ajuda ao Líbano, portanto, que é um país que também, como sabemos, atravessa uma profunda crise, não só por causa de todo o seu contexto geográfico, económico, todas as situações que estão a acontecer no Líbano, mas também por causa da explosão brutal que aconteceu em agosto do ano passado, no porto de Beirute, que provocou, de facto, a destruição de uma grande parte da cidade de Beirute e, em particular, 2 bairros, um deles que era predominantemente cristão. Obrigado, Catarina. A propósito destes dados de que temos estado a falar, poderíamos contar agora inúmeras histórias que seriam, digamos assim, exemplo da solidariedade desta instituição que dá pelo nome de Fundação AIS. Vamos apenas contar duas histórias que retratam duas realidades bem distintas, mas reais, concretas. O Líbano, de que a Catarina falou mesmo agora, e a África, o continente que mais ajuda recebeu por parte da AIS durante todo o ano passado. Uma ajuda que passou, por exemplo, pela entrega de automóveis ou motas ou bicicletas aos sacerdotes e às irmãs para poderem chegar às populações mais isoladas, aquelas que vivem às vezes em locais onde nem sequer existem estradas. Ainda como exemplo desta solidariedade da Fundação AIS, e que está bem documentada nestes resultados que estivemos a analisar, vamos agora até ao Líbano, até à cidade de Beirute, ao encontro então de John Curry, o voluntário da ajuda à Igreja que sofre, que nós vimos logo no início do programa. Lebanon is facing a lot of problems. The economic crisis, the COVID-19, and on top of that, the Beirut blast. Many of the businesses closed and many of the people are without work. And I found out that in my parish, many of the families are in need for the food. So I decided to do something to be this support and to bring hope for them. And I decided to teach the Arabic language to non-speakers. Very good. So with this online class, I am collecting small amount of money. I'm bringing box of food to the family each month. During all this situation in the country, we need a little candle in this darkness. We are formed how to serve, how to love, how to act when there is one in need, by the religious literature made by Way to Church in Need.
They teach us with the book of Yucat and Ducat. This is the revolution of the young generation. Because we look at Jesus, he never let the people down. So when you look to people and see sadness in their heart, in their eyes, try to do something. Just bring hope to them. Outro país que está no centro da solidariedade da Fundação AIS ao longo do ano passado foi o Paquistão. E falamos do Paquistão por causa de uma história de um casal cristão que foi ilibado agora pelo Tribunal da acusação de blasfémia, mas que, apesar disso, apesar de ter sido ilibado da acusação que pendia sobre ele, este casal continua a ser ameaçado, Catarina, por grupos radicais. Que história é esta? Bom, Paulo, esta história mostra por que razão o Paquistão é de facto um dos países prioritários para a AIS. Portanto, o que aconteceu é que o Tribunal anulou, no passado dia 3 de junho, portanto há pouco mais de 3 semanas, a acusação de blasfémia que existia sobre o casal Shagufta Kausar e Shakaf Emmanuel Massif. Mas isto não impediu, de facto, que grupos radicais tenham continuado a ameaçar a vida deste humilde casal cristão. Importa explicar aos nossos telespectadores que Shagufta e Shafkat foram condenados à morte em 2014 pelo alegado envio de mensagens de texto com caráter injurioso. Isto apesar de se ter provado em tribunal que ambos são analfabetos. Exato, e isso diz bem do que significou todo este processo. Portanto, agora, desde que foi conhecida então a sentença dos juízes do Tribunal de Relação de Lahore, que devolveu de facto o casal à liberdade, que têm crescido nas redes sociais, de facto, estas ameaças constantes à integridade física e mesmo à vida deste casal. Foi o próprio advogado da defesa que revelou esta situação à Fundação AIS, acusando então os grupos radicais de lançarem mensagens apelando à violência e, em alguns casos, mesmo à eliminação física destes dois cristãos. O caso de Shagufta Kausar e Shafkat Emmanuel Mazik e a reação destes grupos radicais que ameaçam a vida deste casal cristão mostra que há de facto um longo caminho a percorrer ainda no Paquistão no sentido da proteção das minorias religiosas. A decisão do Tribunal de Lahore de anular a sentença contra este casal cristão ocorreu, recorde-se, depois da aprovação, no passado mês de abril, de uma resolução, de uma recomendação, digamos assim, pelo Parlamento Europeu para que o governo do Paquistão acabe de vez com esta abusiva lei da blasfémia. No seguimento dessa aprovação pelo Parlamento Europeu, a Fundação AIS recebeu em Lisboa uma mensagem de um ativista cristão, Joel Amir Suatra. É um obrigado deste dirigente cristão pela preocupação na Europa, ele enviou-nos para nós, pela preocupação na Europa e do mundo também, face a esta realidade existente no Paquistão, e é também um alerta que merece toda a nossa atenção. On behalf of religious minorities, especially Christian community from Pakistan, I would like to extend my special regards and gratitude to the European Parliament. Thank you very much, EU, that you have passed a resolution shows that religious minorities, especially Christian community, they are no more safer in Pakistan. In these days of darkness, when religious discrimination and misuse of blasphemy law is increasing, the incidents are increasing day by day, this resolution is really a new hope for the religious minorities. As you know very well, West knows, the European Union knows, that religious discrimination against religious minorities, especially misuse of blasphemy law, is increasing. As you have seen, the 2 Christian nurses, those who are doing their job in best way in government hospital Faisalabad, they've been accused of blasphemy law. Just they are forcing to keep them in adultery. When they refuse, this is very easy tool, just to
keep just to take your personal revenge by using this blasphemy law, which is very controversial, which is very dangerous for the religious minorities. And on the other hand, when we see forced conversion against young women and Christian girls and Hindu girls, which is increasing day by day, today we all have to get united to stop all these kind of this religious discrimination by the help of European Union and all our friends from West, those who are doing best just to help us all in Pakistan. Thank you very much from Pakistan. Agora vamos até à Nigéria e continuamos como que num roteiro dos países onde a ajuda da Fundação AIS foi mais significativa ao longo do ano passado. O país mais populoso de África, a Nigéria, está em guerra. E quem o diz é o bispo de Kaduna, face à onda brutal de violência e também face ao silêncio das autoridades perante essa realidade. Esta é, Catarina, mais uma denúncia desta situação trágica que se vive nesta região em concreto do continente africano. Exato, parece de facto um sem fim de ataques, de sequestros, de atentados, de violência no fundo, e desta vez foi o arcebispo Matthew Nadgozo, da diocese de Kaduna, a denunciar esta onda de violência que está a atingir a região norte da Nigéria. Portanto, esta denúncia ocorreu durante a cerimónia fúnebre de um sacerdote que foi assassinado no início de junho. E o que é que disse ele? Bom, ele disse que o país está em guerra contra os autores dos ataques, que acusou de serem criminosos no verdadeiro sentido da palavra e que inclui tanto fanáticos religiosos como bandidos, sequestradores e terroristas. Todos eles, disse o arcebispo, matam e mutilam nigerianos inocentes, independentemente da sua religião, da sua etnia ou da sua orientação política. O grito de alerta do bispo de Kaduna é o mesmo que nos chega de inúmeros padres, de inúmeras irmãs e também de seminaristas. De facto, a violência na Nigéria assemelha-se como se fosse uma epidemia, como nos vai dizer, aliás, já de seguida, numa voz pausada, mas também calma mas também muito triste, da irmã Maureen Ayuva. Ela pertence à congregação de Nossa Senhora de Fátima em Jos, uma das dioceses precisamente mais massacradas pelos ataques terroristas na Nigéria. The massive killings in Nigeria by Boko Haram and all forms of terrorists is so disheartening, devastating, and dehumanizing. The experience has lasted for long, more than necessary. Hundreds of lives are being terminated every time, anywhere, and nobody is there to defend those lives. Even the army that are at risk to be in the war front are not able to combat these terrorists because they have more sophisticated weapons than our Nigerian armies, and no one can come to our aid. The government is busy combating the so-called coronavirus, and all her attention is on this coronavirus with every energy and heart into it, but have remained deaf and paid deaf ears to the massive ongoing killings in Nigeria, which is a greater pandemic than coronavirus, which has claimed more lives than the corona pandemic. May God Almighty, the creator of human life, touch the hearts and consciences of those concerned to come to the aid of poor, helpless Nigerians. May this new year be a year of grace for us. Amen. Outro país que tem estado no centro da ajuda
da Fundação AIS, e que já o dissemos, aliás, aqui hoje no nosso programa, é a Índia. Desta vez não vamos ter uma história de violência, mas sim um pedido de ajuda, Catarina, para a construção de uma igreja numa região muito pobre no estado de Jharkhand. Exato, de facto Kanda é uma região muito pobre, situada no estado de Jharkhand, no nordeste da Índia. Nesta zona predominam a população tribal, portanto, e há uma comunidade cristã liderada pelos padres piaristas. Portanto, em redor desta missão católica existem então algumas aldeias encravadas no meio da selva. Bom, mas essa comunidade cristã não tem igreja e por isso pediram ajuda à Fundação AIS. Precisamente, portanto, no total, a missão dos padres piaristas em Kamba dá apoio a 484 famílias. Portanto, este número, que já é bastante elevado, vai permitir então que a missão passe a ter o estatuto de paróquia. Portanto, o problema é que, como o Paulo acabou de dizer, não existe de facto nenhuma igreja nesta zona. Ou seja, a comunidade existe. Até tem um número significativo de fiéis que celebram a missa todos os domingos, mas não há igreja. A missa é, portanto, celebrada ao ar livre. Sim, a missa dominical é sempre bastante concorrida, muitas vezes com cerca de 500 de fiéis, o que é assombroso, tendo em conta a região e a pobreza destas populações. É celebrado ao ar livre e é celebrado ao lado de um santuário dedicado à Virgem Maria. A comunidade cristã local ambiciona, pois, ter uma igreja não só para as celebrações religiosas, mas também para funcionar, digamos, como centro de apoio para toda a atividade paroquial, nomeadamente, por exemplo, ao nível do ensino das crianças. Bom, e para a concretização deste projeto, desta ambição, foi apresentado então um pedido à Fundação AIS. Foi, e de facto deixo aqui este desafio aos nossos telespectadores. Portanto, estamos a falar de uma região mas mesmo muito pobre da Índia, em que os cristãos pertencem às chamadas populações tribais, portanto as mais desfavorecidas, aquelas pessoas que são na Índia ainda olhadas de lado com indiferença por toda a sociedade. Mas eles dão-nos de facto este poderoso exemplo de fé. Não têm igreja, mas a missa ao ar livre junta aos domingos cerca de 500 pessoas. E muitas fazem vários quilómetros a pé para poderem estar ali em comunidade. E por isso o meu desafio é este: vamos de facto ajudá-los neste sonho que é terem uma igreja, um local onde possam educar os seus filhos, um local que seja a paróquia desta comunidade. E para isso, Catarina, é preciso o quê? Bom, Paulo, como eu digo sempre aqui nos nossos programas, basta entrar em contato connosco através do nosso telefone e dizer que viu este programa de televisão e que quer ajudar esta comunidade em particular, e nós faremos então este encaminhamento destes donativos para este projeto em concreto. Portanto, ajudar esta comunidade na Índia a ter uma igreja. Portanto, toda a ajuda conta e por isso vamos então ajudar estes nossos irmãos da Índia a terem a sua igreja. Construir uma igreja na Índia é uma tarefa complexa, por vezes mesmo muito difícil, porque há muitas contrariedades, a começar normalmente pela falta do dinheiro, dos recursos económicos para a construção, mas acabar também muitas vezes nas próprias condições climatéricas, como vamos ver já de seguida numa reportagem muito curiosa da Fundação AIS. To build the church building in India is not very easy job. It depends on many factors. First factor is the weather. Suppose we have plenty of water in the rainy season, that disturbs. Too hot also affects because they come in the morning and they work for some time. Now then they stop to work because of too hot. The second factor is the manpower. Men are not very easy to get this here especially. Third factor is finance. We need stone chips, sand and cement, bricks and iron rod. Bamboos we get for the support. It is not very easy to build in India without the help of other groups. Now at present time we do not have a place to pray. My people come for prayer, we are not having church. So I need your help and support
Your prayers, our foundation. Your financial support will be our walls. Your love will be our roof. Thank you. Falamos da Índia, de um pedido concreto para a construção de uma igreja para uma comunidade muito pobre no estado de Jharkhand. Hoje temos vindo a falar aqui da ajuda da Fundação AIS ao longo do ano passado por causa da divulgação do relatório de atividades. E um dos capítulos, digamos assim, dessa ajuda é precisamente a construção de igrejas. Que balanço, Catarina, é que se pode fazer em particular desta ajuda, a construção de igrejas? É de facto um balanço muito, mas mesmo muito positivo, Paulo. Portanto, ao longo de todo o ano passado, a Fundação AIS apoiou um total de 744 projetos de construção de igrejas, mas também de residências paroquiais, conventos, centros pastorais e seminários em todo o mundo. E agora temos mais este desafio pela nossa frente, esta construção desta igreja na Índia. E ainda bem, porque de facto é um sinal de que temos nesta região uma comunidade cristã muito viva e com esta vontade de crescer e de se tornar mais forte. Da Índia e de um pedido concreto para a ajuda para a construção de uma igreja, num local onde há uma comunidade bastante ativa, mas onde não há qualquer templo, vamos mudar de continente e vamos agora até a América do Sul. E a notícia é que a pandemia do coronavírus está, Catarina, fora de controlo e está também a afetar em alguns países e muito os membros da Igreja Católica. Sim, de facto, dezenas de padres e irmãs já morreram na América Latina ao longo do ano passado e no primeiro trimestre deste ano, em consequência da pandemia do coronavírus, sendo que a Venezuela é talvez o país mais afetado, tal como o México, o Peru, a Colômbia e também a Bolívia. Na Venezuela, e de acordo com os dados da Conferência Episcopal, a que a Fundação AIS teve acesso, cerca de 10% dos sacerdotes, 10%, já foram infectados pelo coronavírus, sendo que 24 acabaram mesmo por falecer. Sim, e a Conferência Episcopal destaca de facto este trabalho abnegado que toda a Igreja tem vindo a fazer, por vezes em condições muito, mas mesmo muito precárias, muito difíceis, sempre com este propósito de ajudar as famílias, as populações que estão mais empobrecidas e que estão de facto a passar por maiores dificuldades. Portanto, apesar das muitas vítimas mortais, os padres e as irmãs continuam a sua missão, nesta missão de ajudar todos os que adoecem com a Covid-19, prosseguindo assim o seu trabalho heroico de dedicação e de serviço aos mais necessitados. Estamos a falar da Venezuela, estamos a falar da América Latina. Quantos projetos, Catarina, é que apoiou a Fundação AIS em relação a esta causa concreta da epidemia do coronavírus? Bom, em 2020 a Fundação AIS apoiou um total de 146 projetos relacionados com o trabalho da Igreja e a pandemia do coronavírus na América Latina. A pandemia do coronavírus veio trazer mais miséria à miséria que já se vivia de facto na Venezuela. A situação agora está ainda pior. Os pobres continuam pobres, mas são cada vez mais as famílias que precisam de recorrer, melhor dizendo, aos refeitórios paroquiais, e a Igreja continua a precisar e muito de ser ajudada para continuar a ajudar. Há um ano, Mayra González, mãe de 3 filhos, já se queixava porque precisava de ir todos os dias até ao refeitório da paróquia de San Sebastián de Maitequia, porque na Venezuela, de facto, a fome continua a ser como que uma tragédia que marca o dia a dia de milhões de pessoas. Millones de personas en Venezuela sobreviven hoy en medio de una escasez de alimentos sin precedentes. La Iglesia venezolana sostiene con gran esfuerzo esta necesidad y en cada parroquia del país hay un comedor donde se atiende a los más vulnerables. Ellos cuentan contigo para seguir recibiendo el pan de cada día. Soy el padre Martín Vegas. Estamos aquí en el comedor parroquial San Sebastián de Maiquetía. Habitualmente comen
150 personas. Comen con nosotros también personas de la tercera edad y algunas personas con algunas discapacidades físicas. Agregamos también a los papás de los niños. En agosto del 2016 comenzamos atendiendo solo los días lunes. Después subimos a 2 días, a 3 días, ya vamos por 5 días a la semana. Mi nombre es Mayra González, soy mamá de estas 3 niñas y nosotros siempre venimos aquí 3 días a la semana viniendo y chévere de verdad porque de verdad que es una gran ayuda, por lo menos uno la comida de la casa la estiró un poquito más. Llenar la cesta de la compra de una familia para un mes cuesta actualmente $300. Las personas que tienen trabajo alcanzan a tener un sueldo de solo $5. Ayuda a la Iglesia necesitada. Quiere apoyar a la Iglesia en Venezuela en su misión de dar de comer a los que pasan hambre y necesitan tu ayuda. ¿Pueden contar contigo? Haz algo grande por Venezuela. Contigo daremos vida a un país que se muere. Dona. Agora vamos ao encontro do nosso correspondente em Macau. Hoje o nosso correspondente, o jornalista José Miguel Encarnação, vai falar-nos da Etiópia. Vai falar-nos da Etiópia porque um sacerdote, o padre Desalang, responsável pela paróquia de Itang, que fica situada junto à fronteira com o Sudão do Sul, falou para o jornal O Clarim, que é precisamente o jornal oficial desta diocese, da diocese de Macau. Vamos ver então a peça que ele nos enviou. O semanário católico de Macau, O Clarim, entrevistou há dias o padre Abiud Desalegn, um sacerdote etíope, responsável pela paróquia de Itang, que se situa junto à fronteira com o Sudão do Sul. Numa longa conversa ao jornal, o padre Abiud falou sobre um projeto que vem liderando e cujo objetivo é dar mais autonomia às mulheres etíopes e também de outros países vizinhos que na Etiópia procuram refúgio, fugidas da guerra e da fome. Na prática, trata-se de criar condições como, por exemplo, para a criação de animais e de produtos alimentares e até mesmo a abertura de microempresas que permitam a estas mulheres ganhar a sua própria independência. Embora a Etiópia seja atualmente um dos países com as maiores taxas de crescimento económico e níveis de desenvolvimento humano já consideráveis, tendo em conta, claro está, a realidade do continente africano, o país não está imune à corrupção, a focos de tensão interna entre diferentes etnias culturais e religiosas, estando a condição feminina muito aquém do desejado. Segundo o padre Abiud, a Igreja Católica na Etiópia vive desde há muito tempo períodos conturbados, uma vez que o islamismo e a Igreja Ortodoxa Etíope têm relações privilegiadas com o Estado e graça à intolerância. Esta não tanto ao nível dos líderes religiosos, mas na relação entre os cidadãos que professam estas religiões e outras minoritárias. Embora não se possa dizer que há uma perseguição clara aos cristãos na Etiópia, até porque a maior percentagem pertence à Igreja Ortodoxa Etíope, poder-se-á afirmar que há pressão exercida sobre os católicos, mas não seja por meio de uma certa discriminação no que respeita ao acesso a bens de primeira necessidade e também a infraestruturas igualmente de primeira necessidade. Foi José Miguel Encarnação, o nosso correspondente em Macau, na China, e assim chegamos ao fim da primeira parte do nosso programa. Na segunda parte vamos estar essencialmente focados em Moçambique. É mais uma notícia da Fundação AIS, desta vez de que na cidade de Pemba, na própria cidade de Pemba, há já religiosas que pedem para serem colocadas noutras dioceses, noutros lugares, dada a crescente ameaça terrorista que se faz sentir pelos grupos jihadistas que têm vindo a atacar a província de Cabo Delgado. Para nos falar sobre isso, nós temos declarações não só do padre Fonseca, que é o responsável pela comunicação da Diocese de Pemba, mas também do bispo de Tete, Dom Diamantino Antunes. Na segunda parte vamos também ao encontro do Papa Francisco, que neste mês de junho nos falou na mensagem que nos envia, no vídeo do Papa, na beleza do matrimónio. Muitos temas ainda para falar no nosso programa. Na segunda parte vamos agora para um breve intervalo. Nós voltamos dentro de breves instantes. Até já.
choosing truth or not, with its power and precision to set us free, responsibly for the fullness of love to the end. Set me free, yeah. Our ultimate end will depend on our decision. My ultimate end, or not, with its power and precision to set us free, responsibly for the fullness of love to the end. Set me free, yeah. Deceit and deception. We need divine protection. Divine protection. Deceit and deception. We need divine protection. Divine protection. Deceit and deception. Rescue me. We need divine protection. Divine protection. Deceit and deception. Rescue me. We need divine protection. We need divine protection. Aikona ulevi, Aikona Jezebel. Oh Lord Jesus, help me obey commandment 6. Aikona ulevi, Aikona Jezebel. Oh Lord Jesus, help me obey commandment 6. Jesus is the way, Jesus is the truth. Jesus is life, the light in my path. Deliver me from evil, help me overcome. Oh Jesus, oh Jesus, oh Jesus, oh Jesus, yeah. I can say, Jezebel. Oh Lord Jesus, help me obey commandment 6. I can say, Olá de novo, está a ver Igreja no Mundo, o programa da Fundação AIS, a ajuda à Igreja que sofre aqui na sua televisão. Sou Paulo Aide, comigo via internet está a Catarina Martins de Betancourt, a diretora da Fundação AIS aqui em Portugal. Agora vamos até Moçambique e a notícia é que o risco dos ataques, a ameaça dos terroristas à própria cidade de Pemba, a sede da diocese, já levou a que algumas congregações tenham manifestado o desejo, Catarina,
de sair da própria cidade. Sim, Paulo, podemos de facto dizer que Pemba é o espelho da insegurança que se vive em Cabo Delgado, que é palco de ataques desde 2017, de outubro de 2017, e que culminaram em março com uma grande operação terrorista na Vila de Palma. E esse medo de que possa acontecer a qualquer momento um ataque à cidade de Pemba, apesar da presença no local de efetivos militares das Forças de Defesa de Moçambique, acentuou-se em abril com a divulgação de um relatório por parte de uma consultora de segurança. Sim, de facto, a divulgação em abril deste relatório de uma empresa consultora de segurança veio fazer, de facto, fazer disparar os sinais de alarme, digamos desta forma. Portanto, neste relatório, a empresa Pangea Risk, que já tinha avisado da iminência do ataque em Palma apenas 12 dias antes de terem ocorrido, afirma que a capital provincial Pemba e a cidade de Mtwara, na Tanzânia, estão expostas a ataques de militantes nos próximos meses. E esse alerta de que poderia vir a acontecer, ou de que irá acontecer um ataque a Pemba, foi simplesmente a Palma, melhor dizendo, peço desculpa, um ataque a Palma foi simplesmente ignorado pelas autoridades. E agora cresce, isso sim, em Pemba, na cidade de Pemba, na sede da Diocese, o sentimento de insegurança. Se as autoridades não fizeram nada perante os avisos que havia de que iria haver um ataque em Palma, porque é que agora não há de acontecer a mesma coisa em Pemba? É o que pensam as pessoas. As pessoas têm medo, de facto, de que possa vir a ocorrer um grande ataque terrorista. Medo que, Catarina, já se fez sentir, como já dissemos, entre algumas congregações religiosas. Sim, de facto já há várias congregações religiosas que estão presentes na cidade de Pemba, a capital de Cabo Delgado, e que estão de facto à procura de estabelecer-se noutras províncias moçambicanas mais distantes deste epicentro da ameaça jihadista. O padre Quirivi Fonseca, que é o responsável pela comunicação da Diocese de Pemba, confirmou ao nosso programa que existe de facto um sentimento de receio e que há mesmo quem procure pôr em prática, digamos assim, um plano B face a esta ameaça de um possível ataque à própria cidade. E a Diocese de Pemba sabe do que o povo de Cabo Delgado vive, questão do medo, de segurança, e quando se faz alerta do ataque, por exemplo, à cidade de Pemba, a Diocese está aí também. O que nós sabemos, estamos também rezando bastante que isso não venha a acontecer, mas por outro lado, cada um de nós, poderíamos dizer, estamos tentando nos precaver, estamos tentando cada um buscar o seu plano B, que talvez estando noutra cidade. O que nós verificamos agora é que uma e outra congregação feminina saiu para outro local, principalmente aquelas que já têm casas de formações femininas. Isso, conversando com superiores, perceberam que não era um lugar seguro hoje. Essa insegurança mostra a partir de pesquisas, a partir também de avisos que poderiam atacar. Esse medo de que fala o padre Fonseca foi confirmado também ao nosso programa pelo bispo de Tete, Dom Diamantino Antunes, numa entrevista que lhe fizemos há umas semanas. Justamente, esse pavor existe, voltando à sua pergunta, esse pavor. Vou dar um exemplo concreto. Me perguntou há bocado se há deslocados de Cabo Delgado em Tete. Para saber, não. Bom, agora, há, por exemplo, a semana passada recebi um apelo urgente de uma congregação de irmãs que está em Cabo Delgado e que de facto não se sente tranquila de viver naquele contexto com medo de possíveis ataques. E aí está. E pediram à Diocese de Tete se as poderia acolher para poderem exercitar a sua atividade missionária. Mas o medo, que é perfeitamente compreensível, tem ficado para segundo plano. Na verdade, como tanto o padre Fonseca como Dom Diamantino Antunes fizeram questão de afirmar, a Igreja está presente para o que der e vier. O padre Fonseca lembra mesmo que Dom Juliace, que é o atual administrador apostólico da Diocese,
já pediu, e por mais de uma vez, para que ninguém se deixe tomar pelo pânico. Uma das coisas que também o bispo, o administrador apostólico, Dom Julián, pediu, que nós tivéssemos também bastante pânico. Encarássemos isso como um desafio, mas também não para podermos, digamos assim, fugir todos de Pemba. Então, também é um grupo bom que está aqui, talvez 3 congregações, 4 que saíram, mas a maioria continua aqui firme, e se for para sofrer com o povo, é um sinal bastante de solidariedade, porque há condições de sair, sim, mas muitos missionários preferem estar aqui para acompanhar o que tudo vai acontecer. Porque afinal agora também a igreja tem um papel grande de cuidar desses mais de 150 mil deslocados. A igreja assumiu esse papel de cuidado, de cuidar, de prover produtos de primeira necessidade, a construção agora de casas, como por exemplo em Meculane, lá no distrito de Chiure. Estão terminando 2 hospitais, 2 centros de saúde de Montepeji e Chiure. Tudo isso mostrando que a igreja está, a Diocese de Pemba está aqui e não quer tornar esse momento um pesadelo, mas um momento desafiador, mas que poderá também dar mais força, garra, para dar a dignidade a esse povo. O medo é compreensível, diz também Dom Diamantino Antunes, o bispo de Tete, lembrando que, se é verdade que os pastores não abandonam as ovelhas, muitas irmãs, por exemplo, já testemunharam concretamente situações de grande violência. E ele não se esquece que 2 irmãs chegaram mesmo já a ser raptadas pelos terroristas em Cabo Delgado. Não querendo exigir demais, nós somos pastores. O pastor não abandona as ovelhas no perigo. Mas percebe-se porque o nível de insegurança é muito extremo, não é? Viram a violência, não é que só acolheram os deslocados em Pemba, não. Eles estavam também em Palma, estavam também em Angada, no cima da praia, na Comia, portanto viram, até houve irmãs que foram raptadas, viram a violência, são testemunhas. E esse medo é compreensível, como na maior parte da população. Agora vamos ao encontro do Papa Francisco, que neste vídeo neste mês de junho, nos resolveu falar sobre a beleza do matrimónio. O Santo Padre diz que o casamento é como que uma viagem muito trabalhosa, por vezes difícil, mas que vale sempre a pena. É uma viagem que o casal, diz ele, nunca está sozinho. E o Papa vai explicar agora quem é que acompanha o casal ao longo desta vida a 2. Es cierto eso que dicen algunos, que los jóvenes no quieren casarse, especialmente en estos tiempos tan duros. Casarse y compartir la vida es algo hermoso. Es un viaje comprometido, a veces difícil, a veces complicado, pero vale la pena animarse. Y en este viaje de toda la vida, la esposa y el esposo no están solos, los acompaña Jesús. El matrimonio no es solo un acto social, es una vocación que nace del corazón. Es una decisión consciente para toda la vida que necesita una preparación específica. Por favor, no lo olviden nunca. Dios tiene un sueño para nosotros, el amor. Y nos pide que lo hagamos nuestro. Hagamos nuestro el amor, que es el sueño de Dios. Y recemos por los jóvenes que se preparan para el matrimonio con el apoyo de una comunidad cristiana, para que crezcan en el amor. Que crezcan en el amor con generosidad, fidelidad y paciencia, porque para amar hace falta mucha paciencia, pero vale la pena, ¿eh?
E assim, escutando o Papa Francisco, chegamos ao fim do nosso tempo, chegamos ao fim do nosso programa. Resta-me agradecer a presença e a colaboração da Catarina Martins de Betancourt, a diretora da Fundação AIS, que esteve connosco através da internet, mas também de todas as pessoas que colaboraram, que ajudaram a editar, a produzir e a levar até si este programa. Quanto a si, já sabe, eu espero vê-lo aí, desse lado, na próxima semana. Até lá, se Deus quiser.